Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Assim está escrito: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Estas foram palavras de Jesus na ocasião do encontro com a mulher samaritana, quando Jesus, indo para a direção de Samaria, parou em Sicar, aonde havia ali uma fonte que Jacó havia feito e dado como herança aos seus filhos, e aquela fonte continuava jorrando águas. E Jesus, então, esteve ali enquanto seus discípulos foram à cidade comprar comida. Chega esta mulher, Jesus então começa a conversar com ela, primeiro pedindo-lhe água. Sabendo ele que ele, um judeu, ela uma samaritana, não havia entre judeu e samaritano nenhuma possibilidade de comunicação, de aproximação, de conversa. No entanto, Jesus não estava preso a regras estabelecidas pelos homens. Jesus veio para fazer a paz, para fazer a reconciliação. E quando ele então pede à mulher que dá a ele de beber, ela então começa a interrogá-lo. Como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou samaritana? E aí, Jesus continua dizendo, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Isso começou a despertar na mulher o desejo de continuar. Ela disse, olha, o poço é fundo, tu não tens com que tirar. Onde está essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Aí ela faz referência à fonte que Jacó deu o poço, bebendo ele próprio e todos os seus filhos e o seu gado, e deixou como uma herança. Então Jesus diz que quem beber daquela água tornaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que ele lhe desse, esta água se faria uma fonte que salte para a vida eterna, e não havia mais necessidade de vir ali buscar água. A mulher então começou a interessar-se e pedir por esta água. Jesus trata sobre a família, ela não nega, ela diz que não tem marido, exatamente. Ela estava convivendo com a pessoa que não era o seu marido. Ela teve 7 maridos, portanto, o que tinha agora não era marido dela. E ela começa, então, a ficar sobressaltada diante do conhecimento de Jesus, de algo profundo que ela guardava consigo. Então, ela sentiu a oportunidade de abrir, então interrogou a Jesus com relação, entendendo que ele era um profeta e certamente ele tinha algo de Deus na sua vida, perguntou a ele dizendo o seguinte, olha, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus, então, diz àquela mulher o seguinte, que nem naquele monte, nem em Jerusalém é o lugar que se deve adorar o Pai. E ele tornou a dizer, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E então ele dá esse ensinamento dizendo que a hora vem, e agora é, no momento em que ele está falando com ela, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores não adoram a Deus somente de aparência, somente de lábios. Eles adoram a Deus de coração
em espírito e em verdade. E conclui dizendo: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus estava estabelecendo aqui a maneira de se adorar a Deus. É com verdade, é no espírito e é com fidelidade. E afirmou dizendo que Deus é espírito. E nós só podemos adorá-lo também em espírito e em verdade. Esta é a condição. Diferente das pessoas que viviam na época do profeta Isaías, que ele chegou a chamar a atenção deles, dizendo: este povo honra-me com os lábios, ou me adora só de lábios, mas o coração está longe de mim. Uma adoração que não parte do coração não é uma adoração verdadeira. É uma aparência, é um faz de conta, é um mascaramento de adoração. Infelizmente, os dias em que nós estamos atravessando, nesta pós-modernidade, isso tem acontecido com muita frequência. Há pessoas que não adoram a Deus do coração, mas sempre estão lá reunidos e adorando de lábios. Porque quando a adoração ela parte do coração, porque o coração é o centro da vida, e quando o centro da vida está sendo habitado por Jesus, todas as ações desta vida partem de um coração santificado e, portanto, um coração adorador. Então, esta adoração que parte do coração é a adoração verdadeira. A adoração que simplesmente sai dos lábios sem que haja a concordância do coração, ela é inútil, ela é mentirosa, ela não alcança os resultados. Então, a adoração a Deus, a verdadeira adoração, ela nos proporciona alguns benefícios. Veja o salmista, lá no Salmo 96, deixa eu referir o verso corretamente, ele deixou registrado assim, 96, 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus com um coração puro e sincero diante do Senhor. Esta condição de adoração certamente abrirá portas à medida em que nós estamos adorando a Deus, algo que lhe é agradável. O próprio Deus, ele está cumulando e enviando bênçãos, que são benefícios para a nossa vida. Nós entendemos que o fim principal do homem e da mulher é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Exatamente isso, porque Deus, quando criou o homem, diz que ele o criou para a sua glória. Ou seja, para glorificar a Deus. Glorificar é uma forma também de adoração, maneira como nós adoramos ao Senhor. E esta nossa adoração, ela deve ser uma adoração dentro dos padrões que a palavra de Deus estabelece para nós. Ora, se ela diz que é em espírito e em verdade, onde é que está o espírito do homem? No interior da sua vida. E quem é que consegue chegar no espírito do homem? Somente a palavra de Deus. Então, para que a adoração seja perfeita, seja agradável diante de Deus, ela deve partir do coração. E neste coração deve estar centralizada a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está centralizada no nosso coração, tudo que fizermos, falarmos ou pensarmos, vai ter relação com o que está no nosso coração. Nós não vamos jogar palavras fora, nós não vamos mentir para o Senhor, viver de uma aparência.
Ao momento que estamos dizendo que estamos adorando a Deus, e no momento seguinte estamos praticando iniquidades e aberrações. Não, esse tipo de adoração o Senhor rejeita, ele não aceita. A adoração para Deus tem que ser algo com propósito, com temor, com fidelidade e com dependência de Deus. A lealdade deve permear toda a nossa vida diante do Senhor, lembrando que o fim principal de cada um de nós é glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre. À medida que nós o glorificamos, nós recebemos alegria no nosso coração. Então, alguns benefícios que nós recebemos como resultado de uma adoração verdadeira e aprovada e aceita por Deus é que nós vamos glorificá-lo na prática. A glorificação a Deus da nossa vida não vai ser algo forçado, mas vai ser algo natural. A nossa prática, o nosso dia a dia vai evidenciar que nós estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus estabelecidos na sua palavra e, portanto, a nossa vida, como a vida de Jesus, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Se Jesus, como homem, glorificou a Deus aqui na terra, uma atitude de adoração, nós também, aprendendo com Jesus, devemos glorificar a Deus como a expressão de uma adoração que é prática. Não é uma teoria, não é um pensamento, é um estilo de vida. É uma vida centrada na adoração que Deus recebe e aprova. Então, em primeiro lugar, nós observamos isso. Agora, quais são as bênçãos que nós recebemos de Deus no ato da adoração? Nós recebemos o perdão. Por quê? Porque no momento da adoração, nós reconhecemos a santidade de Deus e aceitamos o perdão que ele nos oferece. Porque a Bíblia diz que com ele está o perdão para que sejas temido. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos quão falhos e fracos somos. E quais são as nossas primeiras palavras? Perdoa os meus pecados por palavras, pensamentos ou obras. Então, ao momento em que nós nos aproximamos para adorar a Deus, nós precisamos ter acertado esta condição. E precisamos receber a convicção deste perdão de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então, ele não somente perdoa, mas ele também purifica. Então, esta purificação, ela vem através da obra da libertação. Então, nós encontramos na palavra de Deus o perdão. Ele vem a nós para o momento de adoração. E como resultado do perdão, nós passamos a ter paz com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, veja como é tão necessário que nós tenhamos uma vida de um adorador por excelência. Adorar a Deus com a melhor expressão da nossa vida diante dele. Uma vida entregue totalmente ao Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas recebemos também, à medida em que recebemos o perdão, no momento de adoração, recebemos também a orientação de Deus para a nossa vida. Aqueles que honram ao Senhor, Deus concede a eles graça e sabedoria para orientá-los no seu dia a dia. Então, nós olhamos na palavra de Deus que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a nossa adoração deve estar regada ao temor
que temos para com o Senhor. A semelhança de Jó, que era temente a Deus e desviava-se do mal. Então, aqueles que honram ao Senhor, que temem ao Senhor, que vivem este temor na adoração, reconhecendo a santidade de Deus, eles têm para a sua vida também a orientação para o seu caminhar. Mas não fica somente no perdão e na orientação, mas encontramos também que ele recebe de Deus a provisão necessária para a sua vida, porque o Senhor satisfará cada uma das nossas necessidades materiais. Foi o que Jesus ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele falando sobre o que comer, o que beber, o que vestir. São necessidades materiais básicas do ser humano. Mas quando nós priorizamos adorar a Deus, então nós recebemos de Deus estas provisões que virão certamente para nos fortalecer e satisfazer as nossas necessidades. Como também, no momento de adoração, o amor que foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo, este amor é vivenciado no coração dos verdadeiros adoradores. E eles então expressam diante do Senhor este amor. O próprio Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O amor de Deus permeia o nosso coração quando nós estivermos decididos a sermos verdadeiramente adoradores do Senhor nosso Deus. E adorando-o, estamos também recebendo bênçãos e livramentos de Deus para a nossa vida. Então, este amor, ele é vivenciado no coração dos adoradores. Mas o Senhor também concede o poder, ou seja, a capacitação espiritual para que possamos seguir adiante, glorificando e bendizendo e adorando-o. No momento que vamos fazendo isto, o Senhor vai nos capacitando através do seu poder. O próprio apóstolo Paulo, quando clamou a Deus sobre o espinho da carne, o Senhor disse que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós nos condicionamos a adorar a Deus segundo a sua vontade, o poder de Deus começa a permear sobre a nossa vida. E as nossas palavras passam a ser carregadas deste poder. Não é que as nossas palavras têm poder, mas o poder de Deus, através do Espírito Santo, coloca palavras certas na nossa vida, e quando temos a palavra de Deus na nossa boca, a palavra de Deus tem poder. A minha, a sua, a nossa não. Mas a palavra de Deus, sim, ela tem o poder. E para a palavra de Deus estar na nossa boca, primeiro ela precisa estar no nosso coração. E quando assim fazemos, então este poder vai se manifestar de maneira natural na nossa vida. Mas também vamos receber do Senhor a proteção. Então veja quantos benefícios estão disponíveis a quem se dedica a adorar a Deus. A proteção, aqueles que reconhecem, eles serão guardados pelo Senhor. Nós somos guardados pela fé, aguardando o momento da manifestação do Senhor Jesus. Então recebemos de Deus a proteção sobre a nossa vida. Então é preciso que nós então nos coloquemos na condição de verdadeiros adoradores para adorar ao Senhor. E também haverá a manifestação da glória de Deus. A palavra nos afirma que um dia nós seremos glorificados juntamente com Cristo. Então os adoradores serão glorificados. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória.
Então veja quantas coisas nós recebemos da parte de Deus se tão somente nos colocarmos na condição que ele espera, ou seja, que somos seus verdadeiros adoradores, que o adoramos em espírito e em verdade. Então, quando entendemos que este é o fim principal da nossa vida, que é glorificar a Deus e nos alegrar nele para sempre, através do ato de adoração, nós vamos glorificá-lo, porque a glorificação que proferimos a Deus é a adoração prática da nossa vida. É algo que se torna comum, natural na nossa vida. Nosso relacionamento com Deus não pode ser algo aos trancos e barrancos, não, mas deve ser algo alimentado com a palavra de Deus. Como resultado desta adoração que prestamos a Deus, conforme João deixou registrado, em espírito e em verdade, isto, ao mesmo tempo, vai proporcionar para cada um de nós estas bênçãos: o perdão, a orientação, a provisão, o amor, o poder, a proteção e a manifestação da glória de Deus quando formos ao encontro do Senhor. Seremos então glorificados e aí seremos semelhantes a Jesus. Seremos, diz a palavra, semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, esta semelhança há de acontecer no dia do encontro com Jesus. Então, compete a mim e a você, a cada um de nós, entendermos e praticarmos a verdadeira adoração ao Senhor nosso Deus. Não adorá-lo de lábios, não adorá-lo com condições preconcebidas. Não, eu vou adorar se o Senhor fizer isso por mim. Eu vou adorar se o Senhor me der aquilo. Não, adorar a Deus deve ser algo natural, espontâneo, de um coração que é habitado pela palavra de Deus. Então, esta adoração, através dos lábios, ela vai ter a concordância do coração e do nosso comportamento diário. A maneira como nos comportamos e relacionamos vai nos identificar que verdadeiramente o nosso propósito na vida é adorar a Deus em espírito e em verdade. E quem adora a Deus está no melhor caminho, praticando a melhor coisa que o ser humano pode oferecer para Deus. E que a nossa adoração a Deus, ela seja relevante, ela seja algo que podemos apresentar diante dele sem nenhum mascaramento, sem nenhuma indução a isto ou aquilo, mas que façamos de maneira natural, com excelência, diante do Senhor. O que podemos fazer de melhor, façamos no ato da adoração para com o Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.